Graça e paz, meus irmãos e amigos, ouvintes da Rádio Jaraguá Gospel FM. Chegamos para mais uma Palavra Pastoral, programa aqui da Rádio Jaraguá FM, onde todos os dias você tem essa oportunidade de meditar na Palavra do Senhor. E hoje aqui com o pastor Luiz Carlos, pastor de Cristo, na cidade de Jacobina, Bahia. E você é o meu convidado especial para estar conosco nessa noite de quarta-feira, 4 de novembro de 2020. Está convidado a meditar na palavra do Senhor Jesus. Estamos também ao vivo através da Web Rádio Voz Evangélica. A web rádio que está transmitindo aí no site vozevangelica.com.br, Rádiosnet, e também no aplicativo Zeno Rádio. Estamos ao vivo também pela rádio da Igreja de Cristo em Aracati, no Ceará, e a web rádio Deus é Fiel da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. É isso aí, povo de Deus. Estamos ao vivo também online pelo Facebook, aí na página da Web Rádio Voz Evangélica no Facebook. Esse vídeo também, que está sendo transmitido ao vivo no Facebook, vai estar também no canal. Tá aqui, tá na bênção, nós estamos gravando aqui, vai ser postado logo mais também no canal. Tá aqui, tá na bênção no YouTube. É isso aí, povo de Deus. Estamos aqui para celebrar ao Senhor e também compartilhar uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Antes de entrar aqui na mensagem, eu quero mandar um abraço aí para o meu filho Josué. Ele ontem esteve aniversariando e a gente esteve comemorando essa data na Igreja de Cristo com uma grande festa, uma bonita festa de louvor e adoração a Deus pelo aniversário do meu filho Josué. 11 anos ele completou ontem, né? E nós parabenizamos aí o Josué. Inclusive a gente aniversaria próximo, né? Eu aniversario no dia 28 de outubro, aniversariei, eu e a minha filha Lívia, porque Lívia também aniversaria no dia do meu aniversário, minha filha Lívia. E o Josué no dia 3 de novembro, próximo aí também a data do meu aniversário, que eu considero o Josué e a Lívia são presentes de aniversário que Deus me deu. 2 filhos abençoados e a gente louva ao Senhor. Então eu mando aí o meu abraço para o meu filho Josué, que Deus abençoe grandemente a vida dele. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Agora nós vamos meditar na palavra do Senhor, no texto das Escrituras Sagradas, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós leremos dos versículos 24 até o versículo 30. É a parábola do joio no meio do trigo. E nós vamos ler essa palavra e nós vamos meditar nela nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: propôs-lhe uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso.
E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus amados irmãos. Olha, como vimos aí, nós vamos falar sobre essa parábola que Jesus narrou, a parábola do joio no meio do trigo. Como a gente percebe, o joio de Satanás muitas das vezes encontra-se no campo do Salvador. Hoje nós vamos falar sobre essa parábola do joio no meio do trigo e a gente vai descobrir o que é o joio. A gente pode perceber, se aprofundando um pouco no texto, e a gente vai perceber que o joio, ele é provavelmente a cisânia. É um tipo de erva daninha que dificilmente pode ser distinguida do trigo até que amadureça. No âmbito agrícola, semear cisânia no campo de outra pessoa era uma maneira de destruir de modo catastrófico o meio de sustento da pessoa. É um retrato dos esforços de Satanás para enganar a igreja ao misturar os seus filhos com os de Deus. Em alguns casos, impossibilitando que os crentes façam a distinção entre o falso e o verdadeiro. Então, meus amados irmãos, o joio nada mais é do que isso. É uma planta, uma erva daninha que nasce no meio do trigo. O joio, ele é muito parecido com o trigo. Por isso que ele não pode ser arrancado assim que nasce, deixando apenas para fazer isso na hora da colheita, porque quando você arranca o joio, o trigo ele pode ser arrancado junto, a pessoa pode se confundir, porque é o que acontece muitas das vezes. Por que nasce o joio no meio do trigo? É isso que a gente vai ver hoje nessa parábola, e a gente vai perceber por que é que nasce o joio no meio do trigo. O joio é aquela planta que está ali apenas para enganar, que o inimigo ceifa, que o inimigo semeia a semente para que essa planta cresça no meio do trigo e assim venha danificar, e assim venha atrapalhar a vida do agricultor. Irmãos, o que a gente pode perceber é o seguinte, é que Satanás, ele não brinca em serviço. A obra de Deus, ela tem que ser feita, e a gente pode perceber que nós temos um adversário que está aí trabalhando o tempo inteiro em busca de roubar, matar e destruir. Ele faz isso, ele vai roubando, destruindo, matando. Ele faz isso através de uma arma que ele usa muito bem, que é chamado o engano. Satanás, ele usa muito do engano, da mentira, para tentar atrapalhar a obra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão, meu amado amigo que está acompanhando a palavra pastoral de hoje. Satanás, ele pode atrapalhar a obra de Deus apenas momentaneamente. É apenas momentaneamente. Porque se a igreja se despertar
e perceber as artimanhas do maligno, certamente a igreja não será derrotada por Satanás. Pelo contrário, porque a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, o inimigo ele pode atrapalhar a obra de Deus, mas é apenas momentaneamente, é só apenas um momento, aquele momento. E a Bíblia diz que resisti ao maligno e ele fugirá de vós. Deus ele nos dá toda a ferramenta necessária para destruir, para apagar todos os dados inflamáveis do maligno, ao qual ele lança sobre o povo de Deus, tentando destruir a obra de Deus. Mas ele já está destruído, ele já está derrotado. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, a vitória é do povo de Deus. Então, meus amados irmãos, Jesus ele narrou aqui essa parábola em Mateus, no capítulo 13, o versículo 24 e o versículo 30. Jesus, muitas das vezes na Bíblia Sagrada, ele falava por parábola. E depois ele ia explicar a parábola para os seus discípulos. Por quê? Ele explicava para os seus discípulos a parábola porque ele estava ali preparando aqueles discípulos que são apóstolos, né? Que viraram apóstolos do Senhor. Ele estava ali preparando aqueles apóstolos para dar continuidade, para espalhar a semente da palavra de Deus na terra, para que a obra do Senhor fosse realizada. E assim, nós, aqui no ano de 2020, como estamos agora, temos ainda acesso à palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus ele soube preparar aqueles apóstolos. E nós estamos ainda aqui, firmados nessa doutrina dos apóstolos, na doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual essa semente ela é semeada. Como diz aqui, um homem espalha a boa semente no campo e retira-se pela noite. Um homem espalha a boa semente no campo e retira-se pela noite. Jesus espalhou essa boa semente na terra. Jesus espalhou essa boa semente nos corações das pessoas. E a gente pode perceber, irmão, que bem-aventurado é aquele que proclama as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que o mundo ele já está cheio de notícias ruins. Notícias ruins, o mundo está cheio. As pessoas elas precisam ouvir a boa nova, a boa semente, a boa palavra de Deus. E nós estamos aqui hoje através desse veículo de comunicação que é a Rádio Jaraguá Gospel FM. Nós estamos aqui transmitindo essa boa semente para que a palavra de Deus alcance corações e assim vidas venham ganhar a salvação de sua alma. Mas a Bíblia diz aqui também que enquanto um homem espalhava a boa semente no campo e se retirava à noite, vinha também durante a noite o seu inimigo, que vem e semeia o joio em seu campo, que é o que acontece. O joio ele nasce no campo do Salvador porque vem o inimigo e semeia a semente do joio. Ele não vai nascer sem ali de uma hora para outra, sem ninguém ter semeado. É porque o joio nasce porque o inimigo vem, como diz aqui a parábola, né?
que durante a noite vem o inimigo e semeia o joio no seu campo. Para o quê? Para tentar prejudicar. É isso que o inimigo trabalha o tempo inteiro, para tentar prejudicar a obra de Deus. E o inimigo tem os seus servos, né? Assim como Deus tem os seus servos, as pessoas que servem verdadeiramente a Deus com amor e com temor, o inimigo também tem aqueles que servem a Satanás, infelizmente. A terra está cheia aí de pessoas que servem a Satanás, que semeiam o mal, que fazem o mal, que praticam coisas más, que vivem o tempo inteiro querendo atrapalhar a vida das pessoas. É isso mesmo. Essas pessoas, elas estão servindo a Satanás. Se uma pessoa tenta atrapalhar a vida de alguém, de outra pessoa, então essa pessoa está servindo a Satanás. Essa é a verdade. Essa pessoa é um joio no meio do trigo. Porque o trigo que nasce por causa da boa semente, ele vai frutificar coisas boas. Porque os servos de Deus, eles fazem coisas boas, eles fazem coisas que agradam verdadeiramente ao Senhor. Mas já os servos de Satanás não, eles são diferentes, eles fazem o mal. Essa é a diferença. A diferença em que os que servem a Deus e os que servem ao maligno. Os que servem a Deus estão na luz, vivendo a palavra de Deus, obedecendo ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas os que servem a Satanás não, eles desprezam o ensinamento da palavra de Deus. Eles não querem a palavra de Deus, não querem seguir a palavra de Deus. Então, existe isso aí, minha gente. O inimigo sai semeando o joio no campo do Salvador, semeando essa semente do mal, essa semente maligna, que só faz o mal, que só traz o mal às pessoas, que é o ódio, o rancor, a discórdia. Isso acaba com as pessoas, destrói as pessoas. O homem, ele decide não arrancar o joio, para não desenraizar o trigo. Essa foi a decisão aqui nessa parábola do homem. O homem simplesmente decidiu: olha, eu não vou arrancar o joio, porque se eu arrancar essa planta daninha, essa erva daninha no meio do povo de Deus, se eu arrancar esse joio, pode ser que eu arranque também juntamente com ele o trigo. Pode ser que eu desenraize o trigo. Então o joio, ele não pode ser arrancado antes do tempo, só no tempo da ceifa. E a gente sabe quem é que vai fazer isso. No final dessa mensagem eu vou dizer quem é que faz isso. Quem é que arranca o joio? Quem é que pode arrancar o joio? Porque existe aqueles que podem arrancar o joio. Muitas das vezes as pessoas acham que, por exemplo, eu sou pastor, estou aqui dando uma palavra pastoral nessa noite. As pessoas acham assim que o pastor, ele tem que estar expulsando as pessoas da igreja, botando as pessoas para fora da igreja. Não. O meu trabalho como pregador do evangelho, meu trabalho não é expulsar ninguém de igreja, pelo contrário, o meu trabalho é colocar as pessoas para dentro da igreja, trazer pessoas, pregar o evangelho de Jesus Cristo, anunciar as boas novas. Mesmo sabendo, eu como pastor, tenho conhecimento da palavra, não sei de tudo ainda da Bíblia e nem vou saber, e também não conheço ninguém que conhece toda a Bíblia, a não ser Jesus, né? A não ser o Senhor. Ele conhece toda a Bíblia, toda a palavra. Eu conheço um pouco da palavra de Deus, tenho conhecimento, conheço a verdade
E a gente sabe que no meio do povo de Deus existe mesmo o joio no meio do trigo. Existe aqueles que são de Deus, que verdadeiramente servem a Deus. Existe aqueles que, infelizmente, não servem a Deus, mas estão ali, por ali, ouvindo a palavra. De repente, né, quem sabe um dia a palavra chegue no coração dessas pessoas e elas se convertam. É o que acontece, pode acontecer. Da palavra de Deus chegar ali, um dia a palavra de Deus ser proclamada e a pessoa ouvir, a pessoa abrir o coração para que a palavra de Deus penetre e assim ela venha se converter de verdade. A gente sabe, a gente trabalha na igreja, a gente sabe que na igreja do Senhor existe pessoas que ainda não são salvas ainda. A gente sabe disso, que é o joio no meio do trigo, que são pessoas que não são salvas ainda, porque ainda não se converteram verdadeiramente. Mas a gente trabalha para que as pessoas se convertam. Se a pessoa não se converteu, é porque a pessoa deu ouvido à voz do inimigo. Em vez de ouvir a palavra de Deus, escutou a voz do maligno. Então, meu amado irmão, escute a voz de Deus. Guarde no seu coração a palavra de Deus. Siga verdadeiramente o caminho do Senhor. É isso que a gente prega para as pessoas. Mas nem todas as pessoas querem seguir o caminho do Salvador. Existem as pessoas que querem seguir e existem as pessoas que não seguem o caminho do Salvador Jesus. Olha, a gente vê aqui na parábola também que o seu plano é aguardar a ceifa e assim fazer com que os ceifeiros queimem o joio em sua fornalha, enquanto ajuntam o trigo em seu celeiro. Então esse foi o plano aqui do agricultor. Ele tinha semeado o trigo, veio o inimigo, semeou o joio nasceu, cresceu no meio do trigo, e ele disse: olha, eu não posso arrancar o joio, porque senão vai danificar a minha plantação de trigo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aguardar a ceifa. E aí quando os ceifeiros vier, eles vão arrancar o joio, colher o joio e queimar, e vão colher o trigo e lançar no celeiro. É claro que vai ter a explicação da parábola, né? Que a gente vai entrar agora na explicação da parábola, que está em Mateus, né? No capítulo 13, do versículo 36 até o 43. Aqui a gente vai observar a explicação dessa parábola, quando Jesus explicou aqui a parábola, né? E a gente pode perceber que essa explicação foi para os discípulos de Jesus. Então, em Mateus, no capítulo 13, do versículo 36 até o versículo 43, que eu vou ler agora, eu vou ler aqui a explicação da parábola, dessa parábola. Mateus capítulo 13, do 36 ao 43, que diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade,
e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do 36 ao 43, nós temos essa explicação da parábola do joio no meio do campo, do trigo do Salvador. A gente pode perceber aqui que Jesus é o homem, né? O mundo é o campo e a boa semente são os fiéis. Isso mesmo, é o que a explicação da parábola aqui está dizendo. Jesus é o homem que semeou, o mundo é o campo e a boa semente são os fiéis, que são justamente os que estão no mundo e se converteram, né? Que receberam ali a palavra de Deus e se converteram e se tornaram fiéis. Fiéis a Deus, fiéis à palavra, fiéis ao Senhor. O que semeia, né, o verdadeiro semeador da semente da salvação é o próprio Senhor. Só Ele pode dar o poder para transformar o coração. É Ele quem salva os pecadores, ainda que pela pregação e pelo testemunho dos crentes. É claro que a gente pode perceber que Jesus ele é quem verdadeiramente semeia a semente da salvação. Ele é quem semeia, o próprio Senhor Jesus, através dos crentes, justamente. Porque ele usa os evangelistas, né? Os pastores, os pregadores, os missionários, as missionárias, que estão aí nesse mundo semeando a palavra de Jesus, e eles são enviados por Deus para semear a semente da salvação. Então é o próprio Jesus que semeia, porque é Jesus quem fala no coração desses pregadores. Quando eu digo pregadores, está incluído também as irmãs que pregam. Porque tem irmã que prega a palavra, né? E prega muito bem, por sinal. Então, irmãos, Jesus é esse homem que semeia, né? O verdadeiro semeador, que vai semeando a palavra de Deus, que nós sabemos que tem o poder de transformar o coração do ser humano. Corações de pedra que às vezes não, ali de início não querem a palavra, e Jesus consegue transformar corações de pedra em corações de carne, em corações ali que ficam abertos para a palavra de Deus. Sabe o que é isso, irmão? É o poder que a palavra de Deus tem. Essa palavra que nós anunciamos, irmãos, essa palavra tem poder para transformar vidas. Essa palavra tem o poder de chegar nos corações e abençoar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem salva os pecadores. É Jesus quem salva os pecadores. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, e o versículo 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10 e o versículo 14. Como ouvirão, minha gente, se não há quem pregue? Como invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Então, meu irmão,
As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir esse convite do Mestre amado, que é Jesus, quando ele disse em Mateus, no capítulo 11 e o versículo 28, que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a boa semente que é semeada no coração das pessoas. Essa semente, é esse convite do Salvador. Jesus disse: vinde a mim a todos que estáis cansados e oprimidos. Ele tem o alívio necessário para a alma do ser humano. Basta somente crer, basta somente confiar no Senhor. Então Jesus é o homem, né, que semeou a semente. O inimigo, na explicação aqui da palavra, o inimigo é Satanás. E o joio são os infiéis, que muitas das vezes se levantam ali no meio do povo de Deus, são parecidos com crente, mas não são ainda, não são convertidos verdadeiramente. E que muitas das vezes, em vez de trabalhar para juntar, espalham, né? Trabalham para juntar, se tornam inimigos da obra de Deus, porque não são verdadeiramente convertidos. Porque se fossem verdadeiramente convertidos, trabalhavam para juntar o povo de Deus, trabalhavam para ganhar almas para o reino de Deus e ajudavam a obra de Deus a crescer e não a diminuir. Então o inimigo é Satanás e os joios são os infiéis. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 23, está escrito: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Foi o próprio Senhor Jesus que disse em Lucas 11, 23. Então Jesus estava aqui falando do joio, que é justamente: quem não é comigo é contra mim, contra o próprio Senhor Jesus. Essa é a verdade. É como o apóstolo Paulo, por exemplo, antes de ser apóstolo, ele tinha o seu nome, que era Saulo, né? Saulo de Tarso, e ele era o maior perseguidor da igreja. A Bíblia diz que Saulo de Tarso, ele consentiu na morte de Estevão. A gente sabe que Estevão era um diácono que pregava a palavra de Deus e que morreu apedrejado em praça pública por pregar o evangelho. E Saulo de Tarso foi quem mandou matar Estevão, apedrejado. Isso mesmo, o próprio Paulo, antes de ser convertido, ele era um perseguidor da igreja. Foi quando ele foi no caminho de Damasco, onde ele estava perseguindo os crentes, foi quando ele ouviu a voz de Jesus. O próprio Senhor Jesus falou para Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi quando Saulo ali caiu e percebeu que ele não estava perseguindo os crentes. Ele não estava perseguindo os pastores. Saulo não estava perseguindo os evangelistas. Saulo não estava perseguindo a igreja. Ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. Porque quando você persegue a igreja, você está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Quando você persegue um evangelista que anuncia a palavra, você está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Quando você persegue um pastor que prega a palavra, que tem amor pelas ovelhas, você está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus estava falando aqui sobre isso. E em 1 João, no capítulo 2, versículo 11, está escrito: mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João capítulo 2 e o versículo 11.
Então, aquele que odeia o seu irmão, a Bíblia está dizendo aqui, é bem claro aqui, está enfático esse texto. Não tem como você ter dúvidas ao ler um texto como esse, de 1 João capítulo 2, versículo 11. Aquele que odeia o seu irmão está em trevas, é joio no meio do trigo. Se você ainda odeia o seu irmão, você está em trevas, você é joio no meio do trigo, você ainda não se converteu de verdade. Tem que tirar todo o ódio do seu coração, todo o rancor. Se você pensa mal contra outra pessoa, você está em trevas. Porque o ódio é de pessoas que estão em trevas ainda. É o que esse texto está dizendo. A Bíblia diz aqui: e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Por que é que não vê? Por que é que está cego? Porque está em trevas. E a gente sabe que a falta da luz, quando a gente está na escuridão, a gente tem dificuldade de enxergar. A verdade é essa. Quando a pessoa está na escuridão, quando a pessoa está em trevas, a pessoa tem dificuldade de enxergar. Está cega, né? As trevas cegam os olhos. É o que o texto aqui está dizendo aqui, ó. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então é isso, minha gente. Se existe ódio no coração, é porque a pessoa ainda está em trevas. Então, meu filho, fuja dessas coisas, fuja do ódio, fuja do rancor, fuja da contenda, não entre em contenda. Busque a palavra, se firme na palavra. Viva em contentamento com Deus, em paz com os irmãos, é o que a Bíblia diz. Tenha paz com todos os homens. Esse é o desejo de Deus. É que você tenha paz com todos os homens. É que você viva uma vida de paz, de sossego. Porque a gente já tem um inimigo, irmão, que é Satanás. Você não precisa mais de inimigo, não. Quer um inimigo pior do que esse, do que Satanás, que fica aí tentando o tempo inteiro roubar, matar e destruir? Você já tem um inimigo, não precisa mais de inimigo, não. O que a gente precisa é de amigos, de pessoas de Deus, nosso para caminharmos na presença de Deus e assim agradar verdadeiramente ao Senhor. Então, o inimigo é Satanás e os joios são os infiéis. A ceifa, na explicação dessa parábola, a ceifa é a consumação deste mundo. E os ceifeiros são os seus anjos. A gente sabe que a Bíblia fala no fim, né? Já teve um fim, que foi o dilúvio, né? Que foi quando Deus destruiu todo um povo ímpio, né? Lá no dilúvio, no tempo lá de Noé, né? Houve ali aquele julgamento de Deus e as pessoas não entendem, acham que Deus é mau, porque, meu irmão, se tiver, olha, um dia Deus vai destruir todos os ímpios, fique certo, já teve um fim, vai ter outro. Um dia Deus vai destruir todos os ímpios. Por quê? Porque Deus aborrece o mal. Enquanto tiver ímpio na terra, vai ter maldade, vai ter coisa ruim, vai ter morte, vai ter coisas terríveis aí que a gente vê aí passando o tempo inteiro na televisão, nas redes sociais. A gente vê aí pessoas fazendo coisas absurdas, o mal tomando de conta dos corações das pessoas. Tudo isso é por causa dos ímpios que existem na terra. A Bíblia diz que um dia vai ter a consumação deste mundo.
E vai ser nesse tempo, esse é o tempo da ceifa, dos ceifeiros, que são os anjos do Senhor. Eles quem vão arrancar o joio que está no meio do trigo. Eles é quem vai ser no tempo da ceifa. Aí ele vai arrancar o joio, os próprios anjos de Deus vai arrancar o joio e vai queimar, vai lançar no fogo. E a fornalha de fogo, na explicação aqui dessa parábola, a fornalha de fogo é um inferno e o celeiro é o céu. O céu é onde vão morar os crentes, aqueles que se convertem, que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Eles vão morar no céu, na presença de Deus. Já os ímpios que não se converteram, né, que são infiéis a Deus, vão para a fornalha. É o que a Bíblia diz aqui, para o inferno de fogo, lago de fogo, que a Bíblia diz. Então, que você venha ser trigo e não joio, né? Que você venha ser fiel e não venha ser infiel. Então essa palavra de hoje, né? Palavra pastoral, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E vamos agora ao momento de oração. Soberano Deus e eterno Pai, louvamos e adoramos ao teu nome, porque verdadeiramente o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado pela tua paz. Muito obrigado pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. E aqui, Senhor, nós estamos se deleitando na tua palavra, descobrindo cada vez mais o teu caminho, que é o melhor caminho, Senhor, a seguir. Um caminho de obediência à tua palavra. Neste momento nós te pedimos a tua bênção pelos teus filhos que estão aí acompanhando esse programa. Que o Senhor venha entrar nessas casas, nesses lares, abençoando com a tua paz, com a tua presença. Onde houver doença, onde houver enfermidade, que o Senhor neste momento venha destruir todo o mal. E que o Senhor venha chegar com a providência do alto, abençoando essas vidas. É o que nós te pedimos. A tua bênção em nome de Jesus. Amém. É isso aí, povo de Deus. Olha, amanhã, quinta-feira, nós vamos estar aqui na Casa de Oração da Igreja de Cristo, na sede da Igreja de Cristo em Jacobina, com o culto doutrinário, a partir das 7h30 da noite. A Casa de Oração da Igreja de Cristo fica na Rua dos Veteranos, número 180, no centro, próximo a Embasa. Vamos estar na presença de Deus, adorando ao Senhor, culto doutrinário, a partir das 7h30 da noite. Na sexta-feira, nós vamos estar aqui no Núcleo Missionário, na Cidade do Ouro. E no sábado, nós vamos estar aqui na Lagoa Dourada, na casa da irmã Lucineide, na Rua 4, realizando um culto evangelístico. E no domingo, é na sede, também o culto de adoração a Deus. No sábado eu vou estar aqui com o programa Voz Evangélica, aqui na Jaraguá FM, programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo, a partir das 11 horas, das 11 às 12h30. E querendo Deus, quarta-feira estaremos aqui de volta com a palavra pastoral. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Aumente o volume do seu rádio.